Esse é o Fala Tripsi, onde a mente corre solta e a superdotação vira papo cabeça. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Arlete. Arlete, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, o como você trabalha, que você se apresente um pouco para as pessoas profissionalmente. Eu sou Arlete Ferreira Batista, né? Eu trabalho com crianças, eu sou especialista em TEA, em transtorno de espectro autista. Sou pedagoga também, trabalho com famílias, né? Hoje em dia no consultório eu trabalho com famílias e com as crianças e professores também, porque eu visito as escolas, onde eu procuro acompanhar o lado educacional das crianças, né? Como que eles estão desenvolvendo, como que se a escola realmente organizou o plano educacional individual dessas crianças, ofereço também orientação. Se a escola me der abertura, eu também oriento essas escolas, se necessário. Muito legal. E eu tenho a dupla excepcionalidade, a superdotação e o TDAH. E eu queria saber sobre a superdotação. O que você entende por superdotação, se você entende, e se às vezes você atende alguém que tenha o caso da dupla excepcionalidade, ou até mais, né, que tem caso de tripla excepcionalidade, quádrupla excepcionalidade e assim vai. Eu gostaria de saber isso de você. No consultório, né, porque eu já trabalhei muitos anos também enquanto orientadora, porque eu sou pedagoga também. Na escola a gente vê muita criança, mas que infelizmente os professores não sabem como lidar com essa superdotação. E não conseguem realmente, às vezes, ajudar essas crianças. E a gente, enquanto profissional da educação e também da clínica, então a gente tenta como que eu vou colocar? A gente tenta o meio termo, ajudá-lo das duas formas, né? E aí fica meio difícil, que às vezes a gente encontra muita resistência em relação aos outros colegas de trabalho, em relação ao desconhecimento do professor em relação a essa superdotação, porque eles não conseguem ver que aquela criança precisa de um olhar diferente. E a gente, enquanto no caso, como eu te falei, orientadora e ao mesmo tempo como pedagoga e psicóloga, fica difícil para a gente tentar passar para os professores, né? E não só os professores, mas de modo geral, a equipe pedagógica, né? Como poderia ajudar mais essa criança, né? Como poderia também trabalhar com esses pais, que a gente precisa trabalhar com esses pais. Os pais precisam de ajuda porque eles também desconhecem totalmente como lidar com essas crianças, né? Sim, é muito importante isso, porque tem muita gente que não conhece, tem gente que não sabe. E eu vou até botar o meu caso aqui. Eu sempre tive uma certa dificuldade em português. Minhas notas não, assim, eu nunca fui mal, mas nunca fui bem. E também eu tinha um grande desinteresse. Porque se eu já falo português, se eu já estou acostumada a trabalhar com isso, por que eu tenho que ficar fazendo prova, fazer as coisas? E aí, esse ano, eu tô com uma professora, né, que eu gosto muito, que é a Tatiane, que a aula dela, assim, para quem tem a superdotação como eu e o TDAH, é muito difícil a gente ficar parado, é muito difícil a gente ficar fazendo o dever ali, por exemplo. E aí ela, por exemplo, ela fica conversando enquanto eu estou fazendo o dever, a gente conversa, brinca e explica a matéria de uma forma descontraída. Ela vê que a turma dá essa abertura e que a turma vai melhor com isso, né? Então, a aula dela é toda assim, brincando, zoando a gente, aí ela faz um comentário para brincar com alguém, aí ela passa a matéria e ela descomplica uma matéria que é difícil, porque português é uma matéria difícil, mas quando a gente está na aula dela, o tempo passa que a gente nem vê. A gente consegue ter 2, 3 aulas seguidas dela e não parece nem que a gente está tendo essa aula. Então é muito importante o profissional também estar por dentro disso,
o profissional saber, né, o que ele está passando, como ele está agindo. Porque se a gente pega um professor que vai ficar ali a aula toda, só conteúdo, 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 e quer que a gente seja, como a Graça brinca às vezes, super-herói, não superdotado, e às vezes acaba que a gente fica disperso. Então realmente é muito importante que a escola, que os professores andem junto. E nesse tempo, você tem alguma história de alguém, algum caso que você acha legal trazer aqui sobre uma professora, sobre uma escola que deu essa abertura e a gente conseguiu ter uma melhora num quadro, um caso que foi mais desenvolvido, algo do tipo? Olha, eu vou me colocar até como professora agora, porque eu sou professora também, né, orientadora professora, e eu amava dar aula de filosofia, hoje em dia eu sou aposentada. E as crianças, assim, eles sempre me disseram, me diziam que achavam, é chatérrimo, filosofia serve para quê? Então eu fazia questão, né? Eu tinha um aluno então que ele era ótimo por um lado e no outro lado ele dizia, eu detesto professor, eu guardo a senhora, mas detesto a matéria. Então eu trazia, o segundo ano do ensino médio, eu ia dar aula embaixo da mangueira. A gente descia a escada, a gente sentava embaixo da mangueira e a gente estudava. E eles tinham que trazer assim, para minha aula, eles levavam sempre o quê? Eu só abria as minhas aulas com determinado... eles que levavam um slogan para a gente discutir e eles que abriam minhas aulas. E eles passaram a amar a aula, entendeu como? Mesmo aqueles que eram muito dispersos, então porque começavam sempre por eles. E com isso, no começo foi difícil até eu descobrir essa tática, né? Como trabalhar. O que eu vou fazer se as crianças não gostam, os adolescentes não gostam? E professora, para com isso, nem serve para quê? Eu detesto. E, no entanto, as aulas fluíram durante o ano inteiro e todo mundo gostava da minha aula. E isso foi um ganho muito grande para os alunos que eu queria o quê? Que eles refletissem. Uma vez passei em frente ao UF, estava lá assim, o mundo é dos chatos. Eu comecei a refletir e levei para a sala de aula esse tema. Por que o mundo é dos chatos? Mas professora, mas como que é isso? Eu falei, porque quem não é chato não chega a lugar nenhum. E tudo, filosofia, você precisa da filosofia a todo momento, desde que você abre os olhos. Você tem que interpretar, você tem que decidir o que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou escovar os dentes, ou primeiro eu vou tomar o café. Então a vida é assim, entendeu? Você, a todo momento, você tem que interpretar. A vida é toda. Desde o momento que você abre os olhos, você tem que aprender a tomar decisões. E você só toma decisões no momento que você reflete sobre o que eu vou fazer. Como vai ser meu dia? Então, é muito interessante. E eu amava trabalhar filosofia, né? Sim. E detestava a sociologia, né? Mas não, muito legal. E conta um pouco mais pra gente sobre essa filosofia, sobre como era trabalhado em sala, como que você assim tinha esse trabalho com os alunos. Não sei se chegou a ter na época, né, casos já conhecidos de IPEA, se já tinha isso, ou se acabava que tinha, mas não tinha o diagnóstico, né? Então é uma dificuldade, que a gente sabe que é difícil você trabalhar e você nem sabia o que era. Uhum. A nível de IPEA nessa época, eu não estudava, porque, por exemplo, eu sempre digo o seguinte, eu sou psicóloga, mas eu só vou trabalhar como psicóloga depois que eu me aposentar enquanto pedagoga. Porque eu sempre dirigi escola, orientei, coordenei, meu trabalho sempre foi minha primeira faculdade, né? 23 anos foi a pedagogia. E eu dizia, não tem como você conciliar a pedagogia e a psicologia na prática. Porque você precisa estar sempre na ativa do doutorado. A pedagogia exige muito de você, porque você está lidando com a educação, né? E com professores, com alunos.
E escola grande, eu dirigi 8 anos numa escola grande, que tinha mais de 1.000 alunos, e era do primeiro, antigamente assim, do pré-escolar, tipo pré-escolar vai até o ensino médio, né? IEJA, isso aqui. Então é muito difícil você conciliar as duas profissões, Sim. né? Por isso que o Instituto Tripsi está lançando o curso Inova, para poder levar isso a mais pessoas, para poder levar isso também aos pais, professores e quem precisar dessa ajuda. E também a Escola de Paz do Instituto Tripsi, que está sempre aliada aos pais, aos professores, a quem necessitar. Porque é necessário os pais serem ouvidos, é necessário os coordenadores serem ouvidos, é necessário os diretores serem ouvidos. Porque às vezes um professor vai para uma sala de aula e está com um problema familiar. Às vezes um professor vai para uma sala de aula com uma cabeça cheia e acaba que isso até sobra para os alunos, porque ninguém é de ferro. Então é muito importante que também sejam tratados. É importante que o tratamento venha desde o aluno até os professores, até a diretora. Todos devem ser tratados, todos devem ter esse cuidado, para que a gente possa realmente ver quem necessita do quê, e a gente possa preparar escolas melhores. E a gente também gostaria de saber sobre pais, né? Você que trabalhou como diretora, com tudo isso, algum caso assim com os pais, como que é esse diálogo entre escola e pai? Porque a gente sabe que tem muitas vezes é difícil, é um diálogo bem difícil, mas como que funciona esse diálogo? Como que funciona, por exemplo, para você apresentar para um pai, olha pai, ele tem dificuldade nisso, mas ele é muito bom nisso. Talvez ele tenha uma superdotação, eu acho que ele possa ter alguma condição. Eu sempre gostei de fazer reunião com os pais e não esperava só a reunião que a gente fazia bimestralmente ou trimestralmente, né? Mas quando eu percebia que aquela criança precisava de ajuda, que principalmente quando você vê, o professor às vezes reclama muito de determinada criança, aí você vai pegar aquela criança que eu sempre gostei de pegar essa criança enquanto orientadora, enquanto diretora, sempre para poder ouvir a criança e chamar esses pais. E quando os pais, eu tinha meu livro preto, era um livro preto que eu fazia as visitas. Eu estava falando até com a Graça aqui, vou colocar a Graça, que na época que eu estava orientadora, Graça fazia parte da equipe multi da Secretaria de Educação, que a gente trabalhava pela mesma prefeitura, e eu pegava ela e a gente ia na casa para conversar, entendeu? A gente para saber o porquê aquela criança está faltando, o pai tinha que estar lá embaixo, eu lavrava, né, como a reunião ali naquele livro, era um livro que eu tinha. Para o pai, que tem pais que infelizmente eles não dão a devida atenção que deveria dar ao seu filho, infelizmente. Tem uns que não, a maioria trabalham com certeza, a gente precisa ter esse olhar também, que os pais são trabalhadores e necessitam trabalhar para sustentar a família. Mas tem outros que, infelizmente, eu via descaso, né? Então eu fazia questão de lavrar o que aconteceu na minha visita e eles assinarem embaixo, né? Mas sempre foi muito produtiva as visitas, as reuniões. A gente sempre tentava fazer reunião para poder os pais participarem mais, a gente fazia alguns sorteiozinhos na reunião, entendeu? Eu sempre gostei de abrir reunião para a gente debater determinado tema que é importante, né? Que tinha importância para eles realmente, principalmente em relação ao tempo. A gente precisa, o tempo é hoje. A gente tem que pensar hoje, a criança cresce. E o problema cresce com a criança se o pai não tiver um olhar voltado para aquele momento que a criança está vivendo. Sim. Entendeu? E essa é a importância do Fala Tripsi, que leva isso a mais pessoas, que leva esses casos a outras pessoas que às vezes nem sabiam, mas que acabam se identificando um amigo,
um irmão, um parente, como uma pessoa que tem TDAH e acabam procurando ajuda profissional, como vocês podem ver também no Insta do Instituto Tríplice, a Graça Castano, especializada na superdotação, TDAH, nas excepcionalidades. E a gente criou o Fala Tríplice com esse intuito, de levar a outras pessoas isso que não é comentado, isso que não é falado entre as pessoas. Por isso é muito importante que você se inscreva no Instituto Tríplice no YouTube, deixe o seu like e que você siga o Instituto Tríplice em todas as redes sociais, sendo elas Instagram, Facebook, TikTok, como Cortes Tríplice, para a gente levar a todos o desconhecido, levar a todos aquilo que precisa ser falado hoje, aquilo que não pode ser deixado para amanhã. A gente agradece a você por essa presença aqui. Foi muito legal estar aqui nesse podcast com você, que estava cheia de vergonha, mas no final não morreu. Foi muito bom. E foi muito bom ter essa conversa com você. Ah, Lucas, eu sou tímida. Psicóloga tímida, eu sou tímida, mas foi 10. Gostei muito também. Perdi, ó, respirei agora tranquilamente. E eu que quero agradecer por você ser essa pessoa que você é. Meus parabéns, Lucas.